Que alegria chegar até você, eu sou o pastor Hilton Bezerra. O programa O que a Bíblia Diz. A Bíblia fala de diversos temas da carreira humana e eu tenho uma alegria de estar aqui com esse programa na Agathos Play, a rede para o bem. E que prazer poder chegar até você. Você pode enviar a sua pergunta, tá? Através do meu Instagram, PR Ailton Bezerra. Tá bom? PR Ailton Bezerra. E ainda se for vídeo para a sua face aparecer na tela aqui da Agathos, do programa que a Bíblia Diz, você também pode mandar um vídeo. Pega o celular, coloque na horizontal, grave a sua pergunta. Agora não esqueça de falar o seu nome e a cidade da onde você fala. Então vamos lá, essa primeira parte eu quero responder uma pergunta que veio para nós de um telespectador, um internauta, um rádio ouvinte que nos ouve, né? Ou na rádio ou em qualquer outro ambiente de comunicação. Agora, vamos lá, vamos à pergunta. Bom, essa pergunta vem de Jael Gomes, ele é de Miracema, Rio de Janeiro. O cristão pode ficar em depressão? O cristão pode ficar em depressão? Bom, essa pergunta tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema que vamos tratar com dois amigos muito especiais que vão discutir sobre a saúde emocional nos nossos dias. A depressão pode atingir a vida do cristão? Claro que pode. Porque o cristão, ele não é alienado nem alienante, ele é um coparticipante de toda a vida humana. Ele é um ser humano, ele está na terra. De outro modo, a palavra de Deus, em Provérbios 4, 23, o grande Salomão, um homem que soube dirigir muitas pessoas, e eu não li na Bíblia que ele fez gestão de negócios, ou gestão de pessoas, ou marketing, ou endomarketing, mas contudo a Bíblia revela que foi um homem muito sábio. Ele pediu a Deus sabedoria. E ele escreveu em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E a palavra de coração no hebraico, ela não é a palavra cardia no grego, porque sabemos que foi traduzido o hebraico para o grego com a Septuaginta. E nós temos 3 palavras gregas para tentar entender esse texto a partir da Septuaginta. É a palavra nous, que é mente, a palavra psique, que é alma, e a palavra cardia, que vem de coração. Então, o que Salomão queria dizer? Salomão está dizendo o seguinte: sobre tudo você deve guardar, guarda os teus sentimentos, guarde os teus desejos e guarde as tuas vontades. Não saber lidar com desejo, não saber lidar com vontade, não saber lidar com sentimentos tem gerado psicopatologias, diversos transtornos, e entre eles é encadeado a depressão. Quantas são as crianças que são criadas e nunca ouvir um não? Eis a importância do não na vida dos nossos filhos. No sermão de Jesus, o sermão moral e ético, ele também traz princípios psicoteológicos, e entre eles, além dele citar em Mateus 6, para aprender a lidar com a ansiedade, quando ele fala, olhe os lírios do campo, olhe as aves do céu. Bom, para contemplar a natureza, tem que parar, tem que respirar, tem que acalmar, tem que desacelerar. Uma psicoteologia de Cristo para nós, mas lá em Mateus 5 ele ainda diz no versículo 37, seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Por quê? Não é só um eixo ético e moral, mas também um eixo emocional. O ser humano precisa ouvir não. O indivíduo criado que nunca ouve não para nada, ele é o menino, é a criança, é o neto, é o adolescente, e quanto menos criança que vai fazer vergonha no mercado, vai fazer aquela gritaria, porque ele quer alguma coisa e ele nunca ouviu não, e amanhã ele se torna um perigo, porque ele namora uma jovem e ela diz não, e ele então quer matá-la. Por isso, tantos crimes passionais. Estou te dando um caminho. Sobretudo, a depressão ela é gerada por vários fatores. Isso daria um programa para te responder. Mas entre os fatores, para concluir, fatores externos e fatores internos. Fatores internos, uma reação química do organismo. Fatores externos, o luto, o desemprego, o divórcio, uma situação, uma frustração, uma decepção com alguém, pode desencadear a depressão, entre tantos fatores. Pode atingir o cristão? Pode. O salmista Davi ele disse no Salmo 116, versículo 3, angústias do inferno se apoderaram de mim. Quantas são as vezes que essas angústias infernais vêm na nossa alma, nos entristece, podendo desencadear, sim, essa doença classificada pelo CID como uma psicopatologia que já atingiu mais de 13 milhões de brasileiros, e muito mais do que isso, porque essa pesquisa que eu estou citando já tem algum tempo. Então ela pode atingir o cristão, mas você pode vencê-la. Vencê-la através da fé,
mas também vencê-la através de tratamento, seja medicamentoso pela psiquiatria, ou seja psicanalítico através das análises, ou seja terapêutico ou psicoterapêutico através da psicologia. De uma forma ou de outra, eu tenho certeza que Deus pode abençoar e tirar você dessa depressão. Eu te abençoo. Eu sou o pastor Ailton Bezerra. Bem-vindo. Esse é o nosso ambiente e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Para discutir o assunto de hoje, eu estou recebendo dois amigos especiais. Eu estou recebendo o doutor Ezequiel Rodrigues. Eu não vou falar aqui, me atrever a citar sua biografia acadêmica, mas, sobretudo, ele é advogado, também é psicanalista clínico, ele é neuroanalista e faz reprogramação também na área da PNL e muito mais. Ele pode abordar um pouco mais sobre isso. Doutor Ezequiel Rodrigues, prazer recebê-lo. E também é pastor. É a alegria toda minha de poder estar aqui nesse momento. Deu para... A minha resposta ali deu para atender alguma coisa? Foi precisa. Gostou? Foi cirúrgica. Então estou de parabéns. Obrigado. Bom, doutor Ezequiel Rodrigues, daqui a pouco vamos falar do tema, mas mais uma vez diga, é um prazer recebê-lo. Obrigado. Também estou recebendo meu amigo, o nosso querido, que também é pastor e é psicanalista, o capelão Jorge Lacerda. Bom, o tema de hoje é importante, instigante e também desafiador, né? Prazer recebê-lo, suas palavras iniciais. Olha, para mim é uma grande alegria estar mais uma vez aqui nesse programa, ainda mais com a vossa pessoa, né, com nossos amigos aqui e com você, telespectador, que está nos assistindo. E eu queria dizer que, com relação à depressão, eu, em 2019, estava entrando em depressão sem perceber quando eu me aposentei, passei da ativa para a reserva, e eu pensei que estava bem, planejando tudinho, e quase estava entrando em depressão. Eu que percebi, e aí tive que tomar algumas... Ninguém percebeu. Ninguém. Eu é que percebi. Em casa ninguém sabe até hoje sobre isso. E aí eu comecei a tomar umas medidas, né, para mim, me recuperar. E graças a Deus consegui me recuperar. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, não conseguem perceber em tempo hábil e precisa de ajuda. Peça ajuda, porque depressão, estado emocional não dá imposto, é só em ser humano. Se você é ser humano, então precisa da ajuda de Deus e às vezes da ajuda de um profissional. É verdade, gente, a coisa é muito séria e nós vamos tratar sobre o tema saúde emocional nos dias de hoje. Esse tema é tão importante, por isso eu, particularmente, junto com esses amigos, militamos na área da saúde emocional. Eu tenho feito um seminário de saúde emocional à luz da Bíblia. Tem muita gente que não gosta quando fala à luz da Bíblia, porque vê o ser humano de uma forma distinta da sua parte espiritual. Acha que o homem é apenas alma e apenas corpo. Sobretudo, a Jung vai dizer que a religião é o sentimento mais primitivo da alma humana. E, de outro modo, o Paulo, influenciado por toda a filosofia grega, ele escreve a Tessalônica, aos irmãos de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. A palavra corpo é sômatos, parte biológica do ser, que vai ser reintegrada à terra. Do pó viemos e ao pó retornaremos. E usa a palavra pneuma, espírito, a parte imaterial que liga o ser ao ser de Deus, ao ser espiritual. E aí cada um vai chamar de uma forma, e as religiões assim o fazem. De outro modo, Paulo usa a palavra psique ou psirrê, que quer dizer sentimento, desejo, vontade. Então, é nessa perspectiva que nós trabalhamos, e eu quero deixar para você agora, acesse aí, www.teologiaparaobrasil.com.br. Vou dizer de novo, se a produção puder colocar, www.teologiaparaobrasil.com.br. Acessou o site, vai aparecer ali um link, inscrição, você se inscreve na hora, escolhe a forma de pagamento e você vai poder ingressar numa grande jornada para dentro de si mesmo.
o Seminário de Saúde Emocional. Bom, vamos lá. Dito isso e suposto, doutor Ezequiel Rodrigues, seu consultório, pós-pandemia, período pandemia, como tem sido a sua experiência? E eu também queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reprogramação, como que ela funciona. Fique à vontade, a casa é sua, esse é o nosso programa, que a Bíblia diz. Esse é um tema muito instigante, ele é muito vasto. Mas, assim, em linhas gerais, a gente pode até perceber o seguinte: lá no consultório, nós temos um período antes, durante e pós-pandemia. São 3 momentos distintos e que lá no início, quando começou o processo de lockdown, as pessoas tendo que ficar em casa, eu já, nas aulas que eu dava online e algumas entrevistas, eu falei que nós íamos entrar num período depois da pandemia equiparado ao transtorno do estresse pós-traumático de guerra. Porque o transtorno pós-guerra, ele é muito terrível. Ele é muito terrível. Porque a humanidade, o ser humano, ele precisa de movimento. E quando começou, então, ficar em casa, as pessoas presas ali, eu percebi, então, que faltava vida. E vida é assim no corpo, é na alma, é na mente. O movimento é muito importante. O nosso capelão, Lacerda, falou que quando ele saiu da ativa e houve um momento, então, de mudança de estilo de vida, ele começou a perceber sinais sutis. Agora, existem esse processo depressivo, que é gradual, e tem aquele processo que é uma crise psiquiátrica, psicológica, em que a pessoa entra direto e que ela vai precisar da ajuda de um profissional. Vivemos um momento muito difícil hoje, onde há uma intolerância, uma irritabilidade, uma falta de controle. A população, existe uma doença que está assim socialmente espalhada e que já é sinais de depressão. E uma depressão agora coletiva até. Então isso nos deu muita preocupação. Durante o processo de pandemia foi muito online, porque as pessoas não poderiam ir. E eu mesmo percebi em mim a necessidade de fazer algum movimento. Eu, por exemplo, quando não podia sair por causa das autoridades sanitárias terem nos confinado dentro de casa, eu apanhava o carro, eu ia a Petrópolis e voltava dentro do carro para fazer movimento. Agora, quem não tem essa possibilidade, quem não percebe o movimento da vida, quem não percebe esse movimento sutil que o nosso capelão falou, também internamente, ele termina acumulando. E o curioso disso, para eu continuar falando, é a ressignificação dos acontecimentos. O senhor falou de ir a Petrópolis. Eu fui a Petrópolis 30 vezes fazer uma fisioterapia no joelho. Tem anos isso. Depois eu fui a Petrópolis durante 2 anos seguidos para gravar esse programa, O que a Bíblia diz, para a TV Vila Imperial. E depois fiquei na Petrópolis para o médico levar minha filha. Até que um dia, subindo Petrópolis, eu tive um acidente na serra, com toda a família. O carro deu perca total, não sofremos nada. Então eu continuo subindo a Petrópolis, mas não tendo aquela mesma sentimento, aquela mesma alegria. A importância de ressignificar, né? Ou seja, subir a serra, ali é maravilhoso, uma beleza extrema da natureza. Mas quando alguma coisa acontece, se não saber lidar com aquele acontecimento, pode desencadear um processo ou depressivo ou de transtorno pós-traumático, coisa parecida. Então a sua fala é muito importante e eu queria que o senhor dirigisse ali aquela câmera e eu quero que o senhor fale daqui a pouco da programação, da reprogramação, como é que ela funciona. Mas nem agora não. Mas o senhor está abordando com muita clareza e muita singeleza de coração e alma uma realidade. Mas, olhando para aquela câmera, se a pessoa está agora em depressão, o que ela tem que fazer? Primeiro é o seguinte, precisa identificar o processo interno. Ele começa
com a sutileza. É subjetivo. Uma falta de vontade, um desânimo, uma apatia, uma falta de significado, de propósito. Isso começa de uma forma sorrateira. A gente abrindo mão, muitas vezes, até de alguns cuidados pessoais da nossa vida, a agenda e a procrastinação. Deixar sempre para depois, para amanhã. Começar a jogar as coisas para debaixo do tapete. Tanto os problemas, quanto também as coisas boas da vida, a gente vai colocando ali. E a gente vai perdendo movimento. Essa é a sutileza da depressão. Ela chega tirando o movimento, a beleza, a dança da vida. E pode ocorrer também um trauma, como você disse. Estava indo para Petrópolis, aconteceu um acidente. Se não ressignificar... Mas o trauma ele só é caracterizado quando existe três vetores para que ele seja um trauma. Você não pode ser um mero aborrecimento, um cansaço, ou um inconformismo, uma insatisfação. Agora, para ser um trauma, ele precisa ser inesperado. Algo que aconteceu e que é inesperado. Que é também impactante e que deixa a pessoa em isolamento, ou seja, sem saber o que fazer. Beleza, muito bom. Então, concluiu? Não, aí, ocorrendo esses três vetores vão ter um resultante, que é justamente o trauma. Porque se faltar um, por exemplo, não te deixou em isolamento. O caso do nosso capelão, ele percebeu o fato ocorrido. Entrei agora para a reserva, mudei o meu estilo de vida, não sei o quê, mas ele não teve o isolamento, ou seja, a atitude, ele tinha um plano, eu estou percebendo e vou fazer um movimento de resgate de mim mesmo. E nesse momento, então, o terceiro elemento foi tirado e ele saiu. Agora vamos lá, Coronel Jorge Lacerda, meu amigo, que é psicanalista também, vou trazer para você aqui um caso hipotético. Mas Posso só falar uma coisa? Eu passei por 2 momentos. Um, quando eu fui para a reserva, que eu consegui ressignificar como? Primeiro, através da oração e da leitura da Bíblia, o que a Bíblia diz, e diz muita coisa para mim e para você. E também, eu não tinha hobby, comecei a procurar um hobby, que foi colecionar moedas, por exemplo, e tirar do papel um montão de planejamento que eu tinha, que foi escrever livros, cursos da aula, nesse período. E o que eu fiz? Na pandemia, eu é que ia às ruas, minha mãe e minha esposa não conseguia sair de casa, porque logo depois veio a pandemia. E ela não saía. Eu que ia às ruas, fazia tudo, isso me ajudou muito. Agora, eu tive um outro trauma em 2017, faltou um dos elementos para ser o trauma, que eu sofri um atentado na Avenida Brasil, que me cercaram, arma apontada, atirando, eu dei ré no carro, bati com o carro, foi um rolo tremendo, etc. E minha filha hoje, onde mora? Pertinho onde acontece. Toda hora que eu passo por lá, eu falei, foi aqui que aconteceu, minha esposa, e tu fala isso? Não sei o quê. Eu falei, por quê? Faltou um dos elementos. Foi inesperado, foi o quê? Impactante. Impactante, mas qual é o terceiro? Isolamento. Isolamento. Eu não fiquei isolado. Eu não fiquei Maravilha. isolado em nenhum momento. Então, desculpe, tá? Mas é só para compartilhar eu acredito, uma experiência particular. Então, é porque está contribuindo, né, de forma clara e objetiva. É bom você falar e ter ali um testemunho como este. Mas eu queria trazer de forma hipotética um caso de uma irmã em Cristo que ela está muito feliz, muito animada, ela é muito trabalhadeira, ela trabalha na igreja, ela é vibrante, ela é pulsante, punjante, em tudo que faz. Parece que ela está vivendo o que Paulo disse em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão. Muito legal. Ela sempre está esticando o cabelo, aquela coisa toda, sempre bem arrumada. Legal. De repente, ela não quer mais ir à igreja. De repente, ela não quer mais orar. De repente, ela não quer mais ler a Bíblia. De repente, ela não quer mais estar no templo, onde tem muita gente. E ela, de repente, não quer mais arrumar a casa. E, de repente, ela só fica dentro de casa. E, de repente, ela não quer nem mais tomar banho. E, de repente, só quer ficar deitada. E aí, um dia, um grupo daquela igreja, hipoteticamente falando, desavisado, desorientado, que não entende que o ser humano também é um ser emocional, não apenas espiritual, não apenas físico, vai visitá-la. Chegando lá, encontra uma casa toda bagunçada, uma louça lotada em cima daquela pia, e aí então aqueles religiosos de plantão começam a chamar aquela irmã de porca. Aquela que era tão boa.
E, de repente, chega lá na cama, ela está deitada, sem arrumar cabelo, e toda ruim, extremamente ruim. E aí, fala com ela, não quer reagir, vamos orar. E, de repente, ela começa a ter taquicardia, sudorese e tremor. Logo alguém grita no meio daquele grupo. É demônio. É demônio. Matou a irmã. Só que a irmã, até que então uma filha de Deus, no meio de todos aqueles filhos desorientados, então ela resolve levar ao médico. Chegando ao clínico, ele faz um exame clínico nela, exames de sangue, tal, e encontra que a tireoide dela está alterada para mais ou para menos a glândula tireoidiana. O que desencadeou, ou que tem desencadeado, aquele foco de depressão orgânica e, consequentemente, como sintoma, gerado a sudorese, a taquicardia e todos os outros problemas. Então, ela vai ao psiquiatra, ele passa um medicamento para ela, em natureza medicamentosa, mas ela também vai ao psicanalista, ele faz uma análise com ela e faz todo um processo de atendimento, sessões, e aquela irmã volta ao seu eixo. Assim como você voltou sem nada, até por ter o conhecimento e também por graça, misericórdia e favor de Deus. Então, o que dizer a essas pessoas que estão dentro de uma igreja e não entenderam ainda que o ser humano é ser humano, que o ser humano chora, que o ser humano tem dor? O que falar sobre esse tema? Depressão e igreja, Bíblia e mundo espiritual. Bom, do ponto de vista teológico, tem que expulsar esse demônio da incompreensão. Porque tem muito crente aí que não compreende o sofrimento do outro. Tem alguns que acham que o ser humano não pode sofrer, que crente não pode sofrer. Crente é ser humano. O apóstolo Paulo sofreu, os apóstolos sofreram, muitos irmãos sofreram, inclusive com risco de morte por causa do evangelho. Por que a gente não pode sofrer? O sofrimento é inerente ao ser humano. Agora, o problema é como lidar com esse sofrimento, que muitas vezes nós não conseguimos. Temos aí a nossa história familiar, temos traumas lá desde a infância, né, que às vezes um gatilho aqui hoje faz com que venha tudo à tona. Mas o que está faltando é amor. Amor, parar para amar, não para julgar. Tem muita gente julgando, o inimigo já julga muita gente. Então a gente tem que parar de julgar um pouco e parar e amar ao outro como ele é e poder compreender do ponto de vista espiritual, mas não espiritualizar tudo. Sim. Porque doença, tem linha teológica, infelizmente, né, por aí, que diz que crente não pode ficar doente, que isso é coisa do demônio. Espera aí, mas doença da onde? Ué, depois do que o ser humano pecou desde o Éden, meu amigo... Eu vou dar aqui Mas Deus liberta e salva. Agora, o que fazer, né? Isso. A pergunta é... Para ajudar essa igreja aí. Para ajudar essa igreja, tem que fazer um curso de psicanálise. Vamos levar um seminário de saúde emocional. Seminário de saúde emocional. Garoto! E outra coisa, olha, o pessoal confunde, né, sofrimento emocional com demônio. Né? Principalmente essas duas áreas confundem muito porque não tem conhecimento adequado. Espiritualiza. Então precisa... Qual é o foco? Qual é o foco? É espiritual, é emocional, é físico, às vezes é por causa de alimentação, às vezes uma pessoa entra em depressão, tem uma certa doença porque havia alimentação inadequada. Às vezes porque não faz exercício, às vezes porque não tem amigos, né? Tem muita gente para acusar, mas pouca gente para resgatar. E nós, como crentes, como seres humanos, como aqueles que refletem a luz de Cristo, que é amor, né? A Bíblia fala que Deus é amor. 1 João 4, 7, 8, de que diz? Amados, vamos nos amar uns aos outros, que o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando a gente fala em amor, a gente lembra de perdão. E qual é a razão do poder de Deus na vida do ser humano? É o perdão. E às vezes, justamente essas pessoas que acusam muito, é porque não sabem perdoar. E às vezes aquela pessoa que está em depressão, às vezes ela precisa o quê? Pedir perdão. Então o perdão é alvo do amor de Deus, está faltando o quê? Amor. O que Jesus fez com a mulher samaritana? Ele acusou? Não, ele resgatou. Então está na hora de nós resgatarmos em vez de ficarmos acusando. Na verdade, o que acontece, doutor Ezequiel Rodrigues, o Paulo, por exemplo, ele não escreve a carta aos Romanos. Sim. Romanos 16, 22 vai dizer que Tércio escreva a presente carta. Claro que ele era um amanuense de Paulo, como Pedro teve
Silas, que é Silvano, e um dos seus nomes designatário, tanto é que Pedro não escreve, ele escreve só uma carta, na verdade, próprio punho. Sobretudo, Pedro tem uma dificuldade de intelectual e tal, era um homem que não era um homem da letra, como Paulo. Mas Paulo não escreve aquela carta, e alguns estudiosos neotestamentários, e também a turma que estuda psique humana, percebe-se que Paulo estava sofrendo de abandono psicológico, né? Então, Paulo, ele viveu muitas pressões. Então, as pessoas precisam entender e abrir os olhos. A exemplo, em 2 Coríntios 1:8, ele fala assim: irmãos, não ignoreis a tribulação que me sobreveio na Ásia. Ela foi acima das minhas forças. Eu desesperei da própria vida, eu queria morrer. Em 2 Coríntios 7:5, ele vai dizer: quando eu cheguei na Macedônia, eram lutas por fora e os embates por dentro. Quem sabe se agora nesse programa não tem alguém vivendo um embate interno, que é o pior de todos, sem saber lidar com o transtorno da ansiedade, sem saber lidar com a síndrome do pânico, já foi diagnosticado, já foi lá o psiquiatra, tem laudo, sem saber lidar, às vezes, de ter um transtorno como esse, que o está impedindo, né? Porque eu sempre ouvi na faculdade, pelo menos era o que eu sempre ouvia, que se você tem algum problema psicopatológico, um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, mas qualquer transtorno que não se torna antissocial, que não atrapalhe a sua vivência com os outros seres, você ainda leva, mesmo sabendo que aquilo pode levar a um processo de evolução. Agora, o que fazer, doutor, para ajudar as pessoas que estão vivendo essa crise interna? E muitos deles espiritualizam. E olha que eu estou citando a Bíblia. Eu estou citando um homem de Deus, que foi o terceiro céu, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, sintetizou a fé cristã, mas esse homem sofreu. Me traz a capa, me traz os meus pergaminhos, me traz João Marcos, porque eu perdoo ele, porque ele é útil no meu ministério. O que dizer de líderes que são sociopatas, estão no púlpito e acabam adoecendo a sua igreja? Vai lembrar meu saudoso amigo, reverendo Paulo César Lima, em muitos debates no rádio, que dizia: uma liderança patológica cria toda uma audiência patogênica. Então, o que dizer disso? Como trazer cura para esse povo, doutor Ezequiel Rodrigues? Bem, a Bíblia diz... É muito pesado, é muita coisa. A Bíblia diz: o que é da carne é carne, o que é do espírito é do espírito. A Bíblia, falando isso, está dizendo que há uma dicotomia entre algo que é objetivo, faz parte da vida da pessoa, e do divino, que é algo da economia de Deus, e tem dentro disso tudo aí toda uma vivência espiritual. Mas a gente precisa entender um detalhe muito importante. O autoconhecimento é fundamental. Quem conhece a si mesmo, quem se conhece, e por isso é uma das funções da psicanálise, não é só para tratar alguém que está passando por um problema, mas também para dar um conhecimento pedagógico, uma informação para que a pessoa tenha ferramentas para se autoconhecer. Aí a gente esbarra numa situação muito interessante, que o homem, ele é tetradimensional. Ele é biológico, ele é psicológico, é social e espiritual. E essas três forças convivem no único ser que é o humano. Então, discernir o que é da carne, discernir o que é biológico, discernir, por exemplo, a diferença entre um deprimido, eu costumo falar isso, e um depressivo. O deprimido, ele pode estar deprimido porque ele está com uma deficiência de vitamina D, pode estar com uma deficiência alimentar, ele pode estar intoxicado por um medicamento, pode estar vivendo aí uma intoxicação até alimentar. E o depressivo, ele tem aquela questão mais emocional. E o emocional tem a ver com vários tipos da personalidade. Então, quando você entra num curso de psicanálise, ou então você vai fazer a psicanálise como um paciente, você começa a entender a estrutura da sua personalidade. Existe diferença para um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Então, para você precisa se conhecer. O que eu aconselho é que, se a pessoa está vivendo uma situação de angústia, peça ajuda.
Se não consegue entender, vá ao psicanalista, vá procurar ajuda. Agora, é preciso o autoconhecimento. Quando ele passa a conhecer a sua natureza, a sua estrutura da sua personalidade, e fora a questão de ser introvertido ou extrovertido, nós temos 9 tipos de personalidades hoje que são catalogados assim, que somos chamados de eneagrama, ou seja, 9 padrões de personalidade, a gente pode entender perfeitamente. Um tem uma personalidade mais doadora, outro tem uma personalidade mais crítica, mais rígida. Então, é preciso autoconhecimento. Por falta de conhecimento, pereceu o meu povo. A liderança precisa se debruçar nesse assunto e conseguir discernir entre o que é espiritual e o que é material. Deixa Isso eu falar uma questão de coisa. vivência. Muito bem, o nosso tempo está correndo. Eu não estou entendendo o motivo disso. É porque o tema é bom. Passa rápido. É empolgante. Rapaz, eu estou aqui, eu falei, Jesus, o que é isso? E a gente tem que falar mais. Então, tá uma bênção. Mas olha só, dentro dessa linha de tantas coisas fascinantes, né, e que a gente estamos ouvindo aqui, parabéns ao senhor por essa desenvoltura em poder trazer em palavras simples para que todos possam entender, porque eu acho que a comunicação é isso. 7% é palavra, né? Então, só a palavra no conhecimento não vale. Então, comunicar aos olhos e ao coração é muito bom. Mas, pensando nessa linha ainda, o nosso psiquiatra mais lido hoje no Brasil chama-se Dr. Augusto Cury. E ele tem trabalhado muito, e é fascinante, quando ele fala do síndrome do pensamento acelerado, que ele chama de SPA, ele pegou e deu uma palestra em Harvard para 8 mil educadores. E quando colocou aqueles sintomas na tela, na projeção, e eu já fiz isso, inclusive na igreja pregando. É curioso, você que acorda sentindo dores musculares, irritabilidade e outros fatores. Sou eu. Aí não, o engraçado não é isso. O engraçado é que parece até a campanha de uma denominação evangélica, e a ideia não é criticar ninguém. Está sentindo isso? Venha! Então existe um catarse coletivo que não cura. Eu acho que mais adoece. E alguém bota, pare de sofrer. Aí eu tô lá no Piauí dando uma palestra. E eu falo assim, quem quer parar de sofrer? Aí muitas pessoas levantam a mão e falam, então morre. Aí no final me chama a senhora, o senhor não pode, fala isso. Mas eu falei com tom, não de irônico, não. Eu tava usando a metáfora. Então a gente percebe como que as pessoas estão adoecendo. Então, meu querido psicanalista Jorge Lacerda, você hoje pertence à Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas, é um dos professores, e eu sei que você não tem atendido clinicamente, né? Não, eu gosto mais de dar aula na área de psicanálise. Mais formar pessoas. Formar pessoas é minha linha mais para isso. Consultório tem sua importância, a gente também dá a consulta, mas eu não trabalho dando consulta. Atendendo, ok. Eu prefiro formar novos. Ok, mas então nessa área de formação, vou perguntar de novo. Como é que a gente ajuda essa turma a entender esse viés? Porque o doutor Ezequiel colocou essas 4 partes das dimensões do homem, Sim. Né? Como é que a gente ajuda esse pessoal aí? Como você está ajudando na capelania? Como tirar esse enigma, né? De entender que o ser humano ele é um ser. Porque demoniza tudo, né? É mais fácil colocar culpa no demônio, ele já é culpado mesmo, já foi derrotado, aí ele começa a receber um montão de culpa que não é dele, na realidade são falhas nossas. Né? Nós, seres humanos, temos muitas falhas. A educação é importante, então o púlpito, né, tem que ser saudável para poder ter gente saudável. Então o púlpito precisa, não só o púlpito, eu vou falar do púlpito que eu também sou pastor e fica mais fácil, né? Tem que levar a vida um pouco mais leve, tem que tolerar certas questões. Inclusive, eu tô vendo que você está elegante pra caramba, né? Só que eu sou jovem, tá de uma jaqueta de couro, super Nike no peito. Não é Nike, não é Super Nike. Nike quer dizer o quê? Vencedor. Super Nike mais do que vencedor. Por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Essa aí foi boa. Então, a importância de você levar a vida brincando, mais alegre, ter algumas questões preventivas, né? Como praticar esporte, descanso adequado, ter um hobby, né? A sua alimentação, dar uma balanceada na sua alimentação. Tem gente, eu gosto muito de churrasco, mas só come gordura, né? Então tem que ter uma balanceada, praticar um esporte, ler a Bíblia, sim. Ler a Bíblia, mas
deixar que Deus fale, não é você querer falar o que Deus tem que falar para você. Então o pessoal fica numa neura, né? Que se hoje eu não ler a Bíblia, eu não saio de casa. Né? Se hoje eu não parar para orar 2 horas, eu também não saio. Mas às vezes os 5 minutos faz a diferença. Então tem que saber lidar com as pessoas e amar as pessoas. Saber pedir perdão, que é difícil, e saber perdoar, que é mais difícil ainda. Né? Então isso tudo tem a ver com o quê? Com ações preventivas, porque o dia mal vem? Vem. Mas todos os dias são dias maus? Não. Pode a tristeza durar, o que a Bíblia fala, uma noite. Mas alegria vem na manhã. Esperança. O que Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vai dizer? Quero trazer à memória aquilo que me dá, o que me traz esperança. O que me traz esperança? A fé. São os amigos. Verdade. É a amizade. É um bom passeio, é ver um bom filme. Eu gosto muito de igreja, eu sou rato de igreja. Uhum. Eu sou rato de igreja. Gosto de tudo que é igreja, onde o ambiente que eu me sinto melhor é igreja. Mas de vez em quando eu tenho que ver um filme, tenho que ler um bom livro, tenho que dar uma caminhada, tenho que praticar um esporte, tenho que me socializar não somente com as pessoas da igreja, como pessoas de outros ramos, que às vezes até com pessoas que não têm a mesma fé que eu. Né? Por isso tudo faz parte da vida, senão eu não vivo. E eu costumo dizer essa mesma frase. O pessoal lá da igreja, as senhoras, né? Ah, pastora, por mim, estou com dor aqui, estou com uma dor ali. Eu falo bem que assim, graças a Deus que a irmã está com dor. Que isso, pastor? Porque quando parar a dor que é o problema, porque já era, morreu. Então, enquanto ser humano, nós temos uma dor aqui e outra ali. E a gente tem que saber lidar com a dor e quando tiver a dor muito forte, pedir ajuda a Deus e também aqueles que podem nos ajudar, os especialistas que são colocados por Deus para fazer milagre na nossa vida. Tá certo. Agora, doutor Ezequiel Rodrigues, a primeira... Não sei se ajudei ou atrapalhei. Não, sim, você trouxe a prática, vai fazer alguma coisa. Uhum. Tipo, vai fazer uma coisa que preste. Faz uma coisa para sair dessa neura. Mas, doutor Ezequiel, a pergunta inicial do programa, só para a gente relembrar, a gente já está caminhando por fim, eu nunca vi um programa tão rápido desse. Mas olha só, como vai a saúde emocional hoje? Como é que está hoje? Qual está sendo a análise do senhor enquanto pai, avô, enquanto um profissional que trabalha, né, com essa questão? Você é neuroanalista, não é isso? Neuroanalista. Então, o que o neuroanalista faz? Fala para a gente. É de extrema preocupação hoje com a questão da saúde mental. Porque nós estamos vivendo num mundo globalizado com excesso de informação. E ainda nós temos uma coisa muito séria que é o tal do celular, a internet. Existe lá em São Paulo clínica tratando de dependentes de celular, que é mais difícil de tratar do que o dependente da cocaína. Olha aí. Dada a doença do século é a ansiedade. Hoje a gente não tem mais tempo a perder. A gente está olhando sempre o cronômetro. A gente está aqui, está pensando o que vai fazer lá na frente. E essa vivência de viver o presente está deixando de existir. Ou nós estamos ligados no passado, no remorso, numa dor, que gera depressão. Numa angústia, porque a gente está desfocado para o nosso passado, e o passado, por pior ou melhor que ele tenha sido, ele não volta. Ou então nós estamos projetados para o futuro, por mais alvissareiro, ou triste, ou tenebroso que ele possa parecer, é mera expectativa. Estamos deixando de viver o dia de hoje. Como ele falou, o momento, nosso capelão falou aqui, de parar de fazer uma corrida, de assistir um filme, sabe? Bater de papo, fazer. Sorrir, né? Sorrir. Às vezes eu paro e falo assim, eu vou ficar comigo mesmo. Eu sento lá no sofá e falo, eu vou conversar comigo. Como é bom. Quem é você, Ezequiel? O que você está fazendo? Isso é inteligência intrapessoal. O diálogo entre si e si. Exatamente. Sem a esquizofrenia de me tentar fugir ou de tentar idealizar um outro objeto. Não, eu mesmo, conversando comigo. E nós conversamos. Porque dentro da gente existe a criança, existe o professor e existe o adulto. O adulto tem que estar sempre em alta. A criança abaixo e o professor no meio, entre um e outro. Por quê? A criança, às vezes, ela é perversa, às vezes ela é muito alegre e vai falar o que não deve fora de hora. E tem que ter controle. Por isso o professor está lá. E o adulto é aquela pessoa
que é o ego que se manifesta dentro da sociedade. Então, esse equilíbrio, quando o adulto está muito baixo e nós estamos vivenciando uma criança pirracenta ou então muito queixosa, a gente está lamentando muitas vezes de coisas que a gente está deixando de viver o presente, viver o momento que a gente pode desfrutar. Olha, Victor Emil Frankl, eu fico assim emocionado. Ele estava em Auschwitz preso e ele olhando ali no tempo lá que a Alemanha estava nazista, estava levando os judeus aquela questão toda que a gente conhece histórica, e ele olhou assim, ele perguntou, o que eu posso ver de bom nisso tudo aqui? Ele falou, que montanhas lindas. Então, no meio do sofrimento, no meio da dor, é preciso ver alguma coisa boa. Então, é viver o presente, viver o que Jesus diz. Cada dia o seu mal. A minha preocupação hoje é a ansiedade. A ansiedade, ela está o transtorno de ansiedade generalizada. É tudo para ontem, não quer esperar mais um minuto, a intolerância vem, os carros estão correndo e um quer passar na frente do outro simplesmente por passar. Não é mais para chegar no destino, não conseguem observar a estrada. O destino é mais importante para eles do que a estrada, quando na estrada é mais importante do que o destino. Vamos então agora oferecer soluções que seriam, que práticas psicoterapêuticas, que prática a pessoa podia fazer. Ela lá em casa agora, o que eu posso fazer então para melhorar? Eu estou ansioso. Qual o tipo de exercício? O que eu faço? O que eu posso? Eu vou dar aqui um exemplo, claro, por exemplo, nós temos vivido muito problema de pensamentos antecipatórios. Então, segundo diversos especialistas, vão dizer o seguinte, que 90% dos nossos pensamentos antecipatórios, não vai acontecer nada daquilo. Sim. Então gera ansiedade louca, exacerbada, uma coisa descontrolada que não vai chegar a lugar nenhum. De outro modo, até conversei com o doutor Ezequiel, até em seu consultório, de forma muito rápida, e ele até falou um pouco da filosofia analítica, é isso mesmo? Filosofia analítica? Mas eu quero que você fale um pouquinho da programação, no finalzinho. O que você faz para programar? Mas o doutor, eu citei para ele, o doutor Augusto Cury, ele no livro dele, simples, um livro muito curto, fininho, falando sobre controle, ansiedade e estresse. E ele fala ali, ele pega o período dos filósofos pré-socráticos e aplica a filosofia pré-socrática à prática psíquica. Eu achei interessante, porque na época dos filósofos pré-socráticos você tinha ali aquele modelo, enquanto Sócrates trabalhava com a maiêutica e Platão com a dialética, você vê os pré-socráticos vai trabalhar tudo que você ouvir, você deve duvidar, criticar e determinar. O Cury traz isso como ciência para a prática analítica. E ele fala, vamos usar essa técnica para todas as vezes que vier o que ele chama de registro automático da memória. Ou seja, que é involuntário, que vem aquele momento, aquele pensamento que você não controla. Você vai duvidar, criticar e determinar. Faça isso 10 vezes por dia. E quando se você não determinar, vai ser apenas uma confissão positiva e mais nada. Não vai ter efeito. Vai ser apenas o que trouxeram da América, a teologia, a confissão positiva, que gera só um positivismo, mas não gera resultado. Então ele diz, olha, duvide, critique e determine sobre qualquer emoção negativa que vem para te sabotar, que vem para lhe matar, que vem para lhe... Porque nós somos o carrasco de nós mesmos. O que dizer de técnicas como essa? O que dizer de coisas práticas que você venceu? Você falou, ó, eu comecei a fazer isso, fazer aquilo... Ele falou que a vida é movimento, sem vida, sem movimento não tem vida. Ficar parado, então, o que você poderia dar, assim, talvez, como uma técnica terapêutica para tirar as pessoas? Porque nós estamos no final do problema. Uma muito importante é a respiração. Okay. Quando a pessoa estiver se sentir muito ansiosa, ela precisa parar e respirar. Então, ela respira fundo, respira ó. Segura. Mais uma vez. Feche os olhos, se necessário for, pode até apagar a luz, o ambiente, fica... Porque você está oxigenando o cérebro e, ao mesmo tempo, você está se acalmando. E se você fizer na hora de dormir isso umas 10 vezes, você fica com sono. Isso te ajuda a tirar a ansiedade. Aí, ó, viu? Entendeu? Isso é uma questão prática. Opa, que legal! Eu faço duas coisas. Eu faço isso e, geralmente, né, crente, né, ora, e também eu falo, Senhor, eu preciso de uma palavra sua. Eu vou lá, pego a Bíblia depois que eu faço isso. Né, no meu cantinho, né, que eu tenho um cantinho que eu subo lá, às vezes o negócio está pegando fogo, eu tenho que sair para o meu cantinho,
Senhor, respiro fundo, né? O Senhor me dá uma palavra, rapidamente, depois eu volto à normalidade e tiro a ansiedade. Né? Legal, é uma gostei. prática minha, pessoal, que eu acho que pode te ajudar. Vamos lá então, doutor Ezequiel, tenho certeza. A respiração é o fundamental. Até porque é a primeira coisa que a gente faz quando vem este mundo, é a primeira respiração. Descolaba o pulmão, é uma dor terrível e a pessoa sai do útero que está quente para um ambiente frio e é a primeira respiração. E no final da vida é o último suspiro. Então, há no respirar um contato com a vida. E você, quando você se concentra nesse movimento de respirar, sentir o ar entrando, a temperatura, a força, você vai lidando. E eu costumo fazer isso e ainda pensar, esse é o sopro divino. Oh, que maravilha. Esse é o sopro divino. Então é nele que eu me socorro. Primeiro em Deus. E depois nessas técnicas para poder, primeiro, ouvir todo o barulho que está em volta. Ouvir o barulho todo que está em volta e ainda tem um grande macete. É dividir o problema grande em pequenos pedaços, pequenos problemas. E eu faço lá, eu uso 3 caixinhas. Eu coloco assim, o que eu posso resolver, o que eu não consigo mais resolver e o que eu posso resolver depois. Eu tenho 3 caixas coloridas, eu coloco assim, isso. Então, essa agora eu vou resolver. E quando eu resolvo, eu jogo na caixa do passado. E depois eu ponho a que está no futuro e coloco no presente e falo assim, agora o que eu posso fazer? Tá certo. Então é uma técnica. Então tá aí, gente, uma coisa boa, o programa, chegamos ao final do programa que a Bíblia diz, eu sou o pastor Ailton Bezerra, indico você a procurar e estudar conosco, Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas, o doutor Ezequiel vai estar formando turma, depois ele pode falar no final, e também você pode fazer o seminário de saúde emocional, www.teologiaparobrasil.com.br. Eu vou apenas fechar aqui, e já ouvi as considerações finais dos senhores, dizendo o seguinte, eu vou te dar uma técnica que eu chamo de psicoterapêutica, psicoteológica. Filipenses 4:8, Paulo fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvor, tudo que é virtude, seja isso que ocupe a vossa mente. Coloque coisa boa nessa cabeça. Comece a pensar em coisas boas. Porque já diziam os neurolinguistas, todo pensamento gera um sentimento e todo sentimento gera um comportamento. Então comece a nutrir a mente de coisas boas. Coloque pensamentos bons nessa mente. Comece a se envolver com gente que fala coisa boa. Como a gente ouviu aqui agora, para de conversar com gente que é para baixo, derrotista, pessimista, gente invejosa, gente, sabe, que não vai te levar para nada. Então começa a trabalhar isso e com certeza você vai sair aí desse quadro. Talvez não é nem a depressão, talvez é um quadro depressivo que pode chegar lá, né? Então, vamos lá então. Meu querido amigo capelão Jorge Lacerda, claro que é muito importante saúde emocional, inclusive ao chegar no hospital e encontrar alguém mutilado e saber lidar com isso, né? Mas não tem mais tempo para falar, então, como o capelão precisa desenvolver, inclusive tem que ser matéria da faculdade, Sim. falar sobre a questão emocional, o atendimento, né? Como lidar com infortúnios e com tantos problemas e tal. Eu sei que tem matéria sobre o luto também, que é muito importante. Mas os seus contatos finais e a sua palavra aí final para os nossos telespectadores, radiovintes e todo mundo, os internautas, né? Então me siga lá no Instagram, Capelão Jorge Lacerda. A gente fala sobre capelania, saúde emocional, espiritual e etc. Mas, sobretudo, lembre-se de uma passagem bíblica que diz, né, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Basta cada dia o seu mal. Viva a vida mais leve, um dia de cada vez, né, lembrando as coisas boas do passado, colocando o futuro nas mãos do Senhor, planejando, mas colocando nas mãos do Senhor e aproveitando o momento presente. Não se esqueça, né? Se Deus ele cuida das aves, dos animais, que hoje nascem, amanhã morrem, quanto mais te ama e cuidará de você. Tenha essa certeza. Doutor Ezequiel Rodrigues, foi uma honra. O senhor não falou da reprogramação, vai ficar para o próximo programa. O senhor não falou, não deu para falar sobre o que faz o neuroanalista. Não deu tempo. O neuroanalista ele vai analisar. Mas o senhor volta? Volto. Então ele analisa bom. O que é do passado, do presente e programa o futuro. Tá certo. Em linhas gerais, é isso aí. Mas eu quero ouvir depois melhor um pouquinho sobre reprogramação em outro programa, tá bom? Tá, mas vamos lá, dá uma palavra aos nossos irmãos, amigos. Eu quero agradecer a sua atenção e dizer que você deve lutar e se autoconhecer, procurando sentir aquilo que está ruim dentro de você e tentando resolver. Não fugir do problema,
Mas se por algum momento você sentir que não consegue resolver sozinho, procure ajuda. Não se isole. Tá bom? Eu vou deixar aqui meu contato, Ezequiel, no caso, espaço, saúde, Ezequiel, underline no meio de cada palavra, você me encontra lá, tá bom? Ok, e aí quem quer fazer parte da sua turma, que vai ser formada pela sociedade, da Facetan, é só procurar através do Instagram lá, Ezequiel, Isso, eu vou- underline, saúde. É isso? Espaço, Facebook também. underline, saúde, underline, Ezequiel. Ok. Já tá, a inscrição já está aberta? Hã? Já tá Ainda aberta? não, ainda não. Mas Vamos vai abrir abrir as logo, inscrições. fica na Vamos expectativa, abrir. porque as vagas são poucas. É né? isso aí. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pela sua companhia. Prometo trazer essas feras aqui de novo para a gente falar um pouco de reprogramação neurolinguística e também sobre o neuroanalista e abordar um pouco mais sobre todos esses temas que ajudam muito a nossa vida, né? Muito obrigado, eu sou o pastor Ailton Bezerra. Esse foi mais um programa, O que a Bíblia Diz. Você pode anunciar aqui nesse programa, vou te deixar aqui meu Instagram. Eu quero anunciar no programa, eu quero divulgar o meu livro, eu quero lançar uma obra minha. Entre no Instagram, PR Ailton Bezerra. PR Ailton Bezerra. Valeu, gente. Se cuide. Cuide de ti mesmo. Deus abençoe a todos. Tchau.